Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, nós introduziremos um novo tipo de assunto, que é o estudo dos gases. O estudo dos gases é uma prévia de termodinâmica. A gente precisa aprender a base para entender bem a primeira e a segunda lei da termodinâmica, para poder assim fechar bem a física térmica. Então vamos lá. Bom, o que nós vamos estudar aqui nos gases, né? Nós vamos estudar um tipo especial de gás, que é o gás ideal. Bom, vamos lembrar de como que é a estrutura microscópica dos gases. O estado gasoso da matéria é um estado no qual as partículas têm grande liberdade, né? Então elas têm liberdade para se mover para onde elas quiserem, né? Sem restrição. E elas têm também a vibração própria, né? Então a gente pode pensar assim que as partículas interagem dessa forma, na qual a ligação entre elas é bem fraca e é essa de azul. Um gás ideal é aquele que as ligações são desprezíveis. Então elas não existem num gás ideal. Então, o gás ideal não tem o que a gente chama de energia potencial, só tem energia cinética. Então a gente pode pensar assim, ó, que um gás ideal é aquele gás em que as partículas não interagem entre si. Então, de novo, como ele não vai ter energia potencial, a única energia que essas partículas vão ter vai ser a energia cinética. E como é que eu obtenho um gás ideal, né? Bom, nós temos que pensar que nós temos que ter uma alta liberdade das partículas e nós temos que ter uma baixa densidade de partículas no ambiente. Mas traduzindo aqui, ó, temos que pensar que é um gás que tem que ter alta temperatura alta em relação ao quê, né? Ela tem que ser acima da temperatura crítica. Bom, lá na aula de mudança de fases, nós vimos uma temperatura crítica. Então essa temperatura crítica faz com que um gás seja ideal, né? E além disso, se a gente tiver uma pressão baixa, nós vamos ter as partículas tão espaçadas com baixa densidade de partículas que elas praticamente não interagem. Da mesma forma, a pressão também tem que ser abaixo da pressão crítica. Bom, para um gás, a gente pode falar sobre uma grandeza que é a quantidade de matéria dele. Como é uma grandeza, que eu já comentei em outras aulas, ela pode ser medida. E ela é medida a partir de um número e uma unidade de medida. E como é que a gente pode medir a quantidade de matéria de um gás? É através do número de mols. Então, um mol é uma unidade de medida. O mol está associado com a quantidade de partículas que nós temos em um determinado corpo. Se é um corpo que tem grande quantidade de matéria, é um corpo que tem um alto número de mols. Então a gente pode definir o número de mols de um gás como sendo a massa que esse gás tem dividido pela massa molar dele. E a massa molar, né, é a quantidade de massa que nós temos em um mol de gás. Se eu estou pensando na quantidade de matéria de um corpo, só para a gente ter uma noção aqui, ó, um mol equivale a uma quantidade de matéria igual a 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, cada 6 vezes 10 a 23 partículas de um certo gás, né? O gás pode ser carbono, pode ser hidrogênio, pode ser oxigênio. Esse estudo aqui vai ser mais para química, tá? Vai ter uma certa massa associada. Então, eu vou pegar essa massa que o gás tem e dividir pela massa que um mol daquele gás tem. Então, eu vou saber quantos mols nós temos naquele gás. Bom, nós temos uma equação geral de um estado de um gás que relaciona diversas grandezas que um gás pode ter. A análise da demonstração dessa equação fica por meio da química, tá? Então, eu posso relacionar algumas grandezas associadas aos gases ideais a partir de uma equação de estado. E a equação vai nos dizer que a pressão vezes o volume do gás é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. Então essa aqui, ó, é a nossa equação geral dos gases. PV é igual a nRT. Então, como eu comentei, ó, P é a pressão, V é o volume, N, que nem eu comentei, é o número de mols, R é a constante universal dos gases ideais.
E T é a temperatura absoluta. Então a expressão no SI seria o Pascal ou Newton por metro quadrado. De volume seria o metro cúbico. Número de mol seria em mol. A constante universal dos gases ideais no SI seria Joule por mol Kelvin. E a temperatura absoluta sempre em Kelvin. Qual outra unidade que a gente pode ver aqui, ó, geralmente aparecendo? A gente pode ver aqui, ó, ATM. Aqui a gente pode ver aqui, ó, litros. E aqui pode ser ATM litro dividido por mol Kelvin. Então essas aqui, ó, são as unidades alternativas que nós temos para o SI que podem aparecer nas questões. Então a gente pode falar para um gás ideal sobre as transformações de estado. Nós temos uma situação de um estado de um gás e eu consigo passar para outro estado do gás mantendo alguma coisa associado àquela equação. Bom, então quando nós estamos aqui, ó, com perda de massa, ou seja, nós temos, por exemplo, aqui um botijão de gás com gás escapando, ou então um pneu furado, eu vou pensar assim que nós temos perda de massa de gás, ou perda de matéria, né? Então quer dizer que pode variar pressão, volume, temperatura e o número de mols. Só que o que não pode variar é a constante, porque basicamente ela é uma constante. Então se eu escrever aqui, ó, PV igual a nRT, e isolar tudo que for constante, né? Ou seja, o R, eu posso falar que PV sobre NT é igual a R. Se esse lado é constante, significa que esse lado é constante. Então eu posso, a partir disso, falar que a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 dividido pelo número de mols no estado 1 vezes a temperatura no estado 1 vai ser igual a pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2 dividido pelo número de mols no estado 2 vezes a temperatura no estado 2. Então essa situação aqui, ó, vai ser menos comum, tá? Algumas situações comuns aqui, ó, inclusive, seria o seguinte. Seria, por exemplo, você pensar num recipiente com volume constante que está vazando, né? Aí nesse caso aqui o volume seria constante porque nós estamos pensando somente no gás que está dentro do recipiente. Se o gás está vazando, o volume dentro do recipiente é constante, enquanto o número de mols varia, assim como a pressão e a temperatura. Mas pode acontecer dos 4 parâmetros variar, tá? Agora, uma situação muito mais recorrente do que essa de cima é a situação sem perda de massa. Sem perda de massa, eu estou pensando de novo, sem perda de matéria, ou seja, o número de mols é constante. Então, se eu escrever aqui de novo, PV é igual a nRT, e isolar o que é constante, ou seja, nR, eu posso tirar daqui, ó, PV sobre T é igual a nR. Se esse lado é constante, esse lado também é constante. Então, a partir daqui, ó, eu posso falar aqui. P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Então esse aqui, ó, vai ser muito mais recorrente nas questões, tá? Muito mais recorrente. Então eu vou até dar um destaque aqui, ó, para lembrar que essa relação aqui, ó, vai ser a que vai mais aparecer nas questões pra gente. Agora, pensando de modo mais particular, vamos ver as transformações particulares de um gás ideal. Nós iremos listar 3 aqui, tá? Então, como nós estamos pensando num gás ideal que vai sofrer várias transformações, nós vamos pensar mais especificamente naquela situação onde não tem perda de massa, não tem perda de matéria. Então, nessas 3 transformações que eu vou falar aqui, ó, nós vamos pensar que a quantidade de matéria que sofre essas transformações é constante naquela situação. Então, basicamente, nós vamos variar entre 3 parâmetros, né? Pressão, volume e temperatura. Então, vamos começar pela transformação que é isobárica, tá? A transformação isobárica é aquela que a pressão é constante. Ou seja, se eu parar para perceber lá na equação dos gases ideais, eu vou ver que se PV é igual a nRT e o P é constante, assim como o N e o R, eu posso falar assim, ó, que V é igual a
NR sobre P vezes T. Ou então, V sobre T é constante. Então, pensando num gráfico de volume por temperatura, sabendo que o volume se relaciona com a temperatura da forma que V é uma constante vezes T, ou a razão V sobre T é constante, eu posso pensar num gráfico que é uma reta que só não passa pela origem porque nós não temos temperatura absoluta igual a zero. Então, na transformação isobárica, eu posso falar que o volume e a temperatura são proporcionais. Se eu dobro um, eu vou dobrar o outro, e vice-versa. Então, o que nós podemos falar sobre transformações que são isobáricas, né? Transformações que são isobáricas são caracterizadas por aquelas que têm um êmbolo livre. Quando nós temos uma situação em que um êmbolo é livre para se mover, significa que a pressão interna é igual à pressão externa. Eu posso colocar objetos em cima do êmbolo, eu posso pensar que o êmbolo só tem atmosfera em cima dele, mas se ele for livre para se mover, independentemente do qual seja essa pressão externa ou a pressão interna, eu vou falar que a pressão que o gás tem é constante. Vou dar uma ênfase maior nisso na termodinâmica, tá? A segunda transformação que nós iremos analisar é a transformação isovolumétrica. Como o próprio nome diz, o volume é constante. Então, pensando de novo lá em PV é igual a nRT, eu vou ter o seguinte, né? Como agora o volume é constante, eu vou isolar o volume na parte que é constante. Então, eu posso falar que a pressão é igual a NR sobre V vezes a temperatura. Ou a pressão sobre a temperatura é igual a uma constante. De novo, num gráfico, só que agora de pressão por temperatura, eu posso falar que a pressão e a temperatura se relacionam da forma que P é uma constante vezes T, ou P sobre T é uma constante. Ou seja, uma reta inclinada, de novo, que só não passa pela origem, porque não existe temperatura igual a zero. Pelo menos temperatura absoluta. Então é um gráfico da mesma forma que o outro gráfico, tá? Só que agora variando a pressão e a temperatura, mantendo o volume constante. Então, nessa situação de volume constante, eu posso dizer que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. De novo, se eu multiplico um por um fator x, eu vou multiplicar esse aqui também pelo mesmo fator. Se eu divido por um fator y, o outro também vai ficar dividido. Transformações isovolumétricas são mais simples de visualizar. São aquelas que nós temos um recipiente que não tem como dilatar, não tem como mudar o volume de maneira nenhuma. Então, por exemplo, um botijão de gás é um volume constante. Um reservatório lacrado também é um volume constante. Como nossa terceira transformação de análise vai ser a transformação isotérmica. Como o próprio nome diz, a temperatura é constante. Então aqui, ó, mais uma vez, se PV é igual a nRT, já está isolada a temperatura, né? Então eu posso falar assim, ó, que PV é constante, ou então P é igual a nRT sobre V. Então agora nós temos uma situação em que não é mais uma razão constante, e agora um produto que é constante, o produto PV constante, né? Se nós temos um produto constante, significa que se eu dobrar um, o outro cai, né? O produto é constante, então se eu caio com um, o outro aumenta. Então, o que eu posso falar aqui? Ó, que ele vai se comportar diferente dos outros dois gráficos. Vamos ver aqui. Na termodinâmica, o gráfico PV é o gráfico que nós vamos ver com maior frequência, tá? Então, olha só. Se eu tenho uma transformação que é isobárica, significa dizer que ela não varia a pressão com o volume. Se é uma transformação que é isovolumétrica, significa que a pressão variando não afeta o volume, né? E agora, uma transformação que é isotérmica, vamos pensar o seguinte. Se o produto é constante, se eu tenho um deles muito grande, significa dizer que o outro tem que ser muito pequenininho. Então, se eu tenho um P muito grande, significa dizer que eu tenho que ter um volume pequenininho, né, para compensar. E da mesma forma, se eu tenho um volume muito grande, o meu P tem que ser pequenininho. Então eu posso pensar que é uma curva desse tipo aqui, ó. Isso aqui é uma isotérmica, né? Que eu posso pensar que é uma temperatura constante, só que essa curva aqui, ó, é uma hipérbole.
E essa hipérbole a gente já viu lá em outros assuntos, né? Como, por exemplo, na aula de lei de Coulomb e na aula de campo elétrico. Toma muito cuidado aqui, ó, porque se P é inversamente proporcional a V, que é o caso que nós temos aqui, ó, P é uma constante sobre V, nós não temos, de forma alguma, uma equação de primeiro grau, tá? Isso aqui não é primeiro grau, porque nós temos uma coisa inversamente proporcional à outra. Se nós podemos pensar aqui, ó, que a equação de primeiro grau é da forma y é igual a ax mais b, eu posso pensar assim, ó, que um y é um x com um expoente 1, por isso primeiro grau, e quando nós temos ali, ó, y é igual a uma constante c sobre x, eu vou pensar que o x aqui, ó, na verdade, tem um expoente igual a menos 1, tá? Nós não temos uma equação de primeiro grau aqui. Transformações que são isotérmicas são características daquelas transformações que são mais lentas, tá? Onde nós temos uma situação em que o gás tenderia a variar de temperatura se ela não fosse muito lenta. Ela sendo lentinha, a temperatura se mantém constante porque entra em equilíbrio térmico em todo momento com o ambiente. Olha só, vamos falar agora da energia no gás ideal. A gente pode falar que a energia do gás ideal é a soma de todas as energias que cada uma das partículas tem, né? Então eu posso chamar isso de energia interna. Só que eu já comentei que os gases ideais não têm interação entre as partículas, ou seja, eles não têm energia potencial. Então toda energia interna é uma energia cinética. Que nem nós veremos lá mais para frente na parte de mecânica, a energia cinética é a energia associada ao movimento. Então aqui, ó, sem pensar na demonstração, eu posso dizer assim, ó, que a energia interna de um gás pode ser dada por U é igual a 3 meios de nRT. Ou de outra forma, eu posso pensar assim, ó, que vale, se nRT é igual a PV, né, 3 meios de PV. Então, o que é importante aqui que a gente pode falar, né? Se um gás tem muitas partículas, significa dizer que ele tem muita energia, né? Claramente. Ou, se ele tem muita temperatura, também ele tem muita energia. Como essa aqui, ó, é a energia interna, é uma energia cinética, eu posso falar então, na verdade, ó, da energia cinética média, ou da energia interna média. Eu posso reorganizar essa equação aqui, ó, de uma forma que eu não vou demonstrar aqui, e eu posso falar assim, ó, que a energia interna é igual a 3 meios de N, que é o número de partículas, vezes K, que é a constante de Boltzmann, vezes T, que é a temperatura absoluta. Isso aqui, de novo, é para um gás monatômico, tá? Então eu posso pensar assim, ó, na energia interna ou energia cinética média. Vou falar que é um U barra, que é igual a U sobre N, que é igual a KT. O que eu posso pensar assim, ó? Que a temperatura, que nem eu comentei lá na aula de termometria, está intimamente ligada à energia cinética média das partículas. No caso de um gás ideal, é a própria energia interna. Então eu vou falar assim, ó, que se um gás tem uma certa energia interna, essa energia interna está estritamente ligada à sua temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura cai, a energia interna cai. Beleza? Só para falar aqui de novo, o Kzinho é uma constante, chamada de constante de Boltzmann. Mas não precisamos tanto preocupar com ela, porque o importante aqui, ó, é ver que a energia interna é dependente da temperatura apenas. E claro, né, como eu comentei, número de partículas. Mas pensando de novo que nós temos um número de partículas, um número de mols fixo, né, para um gás, para uma massa de gás, para uma matéria, uma quantidade de matéria de gás, que está sofrendo uma transformação, se o N é fixo, eu vou pensar que o T é exclusivamente dependente da energia interna e vice-versa. Beleza? Então esses dois fatores estão intimamente ligados. Nós vamos dar mais ênfase nisso na termodinâmica também. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula desse assunto nós veremos a primeira lei da termodinâmica, que é um dos assuntos mais importantes da física em si e também relativamente importante para o Enem.
Depois nós iremos falar sobre a segunda lei da termodinâmica e sobre máquinas térmicas. E aí a gente encerra o assunto sobre termodinâmica. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aí. Comente alguma coisa legal, alguma coisa que você gostou. Compartilhe com seus amigos. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever também. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.